Olá pessoal, eu sou Amanda Wad e vocês estão ouvindo No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult. Parte 1. Sangue e divertimento. Notícia do semanário Enterprise de Westover, estado de Maine, dia 19 de agosto de 1966. Chuva de granito. Violenta chuva de granito caiu em plena luz do dia na Carlow Street, na cidade de Chamberlain, no dia 17 de agosto. Várias pessoas testemunharam o fato. As pedras atingiram principalmente a casa da senhora Margaret White, danificando seriamente o telhado e destruindo 2 calhas e um condutor avaliados em cerca de $25. A senhora White, viúva, reside aí com sua filha Carrieta, de 3 anos. Não foi possível, entretanto, entrevistar a referida senhora. Pois é, dessa maneira Stephen King começa o seu primeiro romance, Carrie a Estranha. Lançado em 1974, a obra já teve 3 adaptações. Uma para a televisão em 2002, dirigida pelo David Carson, e 2 para o cinema, o remake de 2013, dirigido pela Kimberly Peirce, e o clássico de 1976, dirigido por Brian De Palma. É sobre ele que iremos falar hoje no episódio de Das Páginas para as Telas, uma série especial sobre adaptações literárias para o cinema. E já aviso, vai ter spoiler, viu? Afinal, quem nunca fez uma comparação entre filme e livro? Ou teve curiosidade em saber como é o processo de adaptação de uma obra? Para entender um pouco mais sobre isso, vamos conversar com a jornalista e escritora Kátia Borges. Tudo bem, Kátia? Oi, tudo bem, Amanda? Como é que vai? Tudo bem, um prazer ter você aqui com a gente. Prazer também, agradeço o convite. Então, para começar, vamos contextualizar um pouco a obra em questão. Como é que você definiria o livro Carrie a Estranha? Pode nos fazer um resumo dele? Clássico, né, do terror. E ele tem características muito, primeiro, universais, né? Ele é um conto de fadas às avessas, né? Essa é uma proposta que Stephen King tinha já desde sempre, de fazer um conto de fadas às avessas. E no livro sobre a escrita, ele vai detalhar o seu processo criativo do romance, né? Que inicialmente não seria um romance, seria um conto. Ele começou a escrever e inseguro em relação a falar, né? A falar sobre um universo muito feminino, ele acabou jogando tudo fora. Essa é uma história também clássica que envolve, né, a origem do livro, né? O que tornou Stephen King inseguro foi justamente não saber se ele teria condição de abordar esse universo feminino. E tudo é muito simbólico, né? Em Carrie é tudo muito simbólico, né? Veja a simbologia da primeira menstruação da personagem, né, com 16 anos, que é o que detona toda... Quer dizer, não diria que detona, mas ela vem sofrendo bullying há muito tempo, né? Justamente por conta do seu temperamento, né? Considerado esquisito pelas colegas. Mas a cena da menstruação no livro e no filme também, ela vai ser ali o detonador, né? Do conflito maior entre ela e as colegas da escola. E tem um simbolismo muito grande. Você veja que na cena, que é o clímax do livro, né, e do filme também, estou me referindo aqui ao Brian De Palma, né, você vai ter ali uma chuva de sangue, né? Vamos chegar nessa piscina do balde ainda, vamos por partes agora, né? Assim, como Humberto Eco dizia, né, toda narrativa ela se apoia parasiticamente no conhecimento prévio que o leitor tem da realidade. E aí, qual seria o conhecimento prévio que é preciso para entender a obra de Stephen King? Essa obra específica, né, ela nos mostra muito, primeiro, alguns aspectos da força da religião, né, sobre a personalidade, o desenvolvimento da personalidade das pessoas, né? A gente tem ali a figura da mãe, que vai ser fundamental para você entender a personalidade da filha, né? Aquela menina de 16 anos que é criada sem conseguir expressar, né, nenhum tipo de sentimento, de palavra, de pensamento que não seja vigiado regiamente por aquela mãe, que é uma fanática religiosa. Inclusive, ela nem iria para a escola, vai para a escola porque é obrigada a ir para a escola pelo governo, né? E ao ir para a escola, ela vai se confrontar com um universo de pessoas completamente diferentes. Então, acho que esse universo que King traz, embora seja lá dos anos 70, início dos anos 70, tem muito a ver com o universo que a gente assiste hoje, né? Que é esse fanatismo religioso. Esse fanatismo religioso que afeta não somente as cabeças de quem, né, cultiva esse tipo de fanatismo, mas também as pessoas que estão ao redor. E principalmente aquelas que dependem delas, né? A gente vê que o próprio ciclo de vacinação das crianças foi afetado por esse fanatismo religioso. King ele vai buscar, nesse cotidiano, ele tem várias referências em relação a isso,
Mas eu acho que é uma boa entrada para essa trama, assim, é pensar esse fanatismo religioso. É que quando fala-se em adaptação, né, principalmente quando as pessoas comparam livro com filme, fala-se muito da tal da essência, né? Ah, não pegou a essência da obra, não pegou a essência da obra. E primeiro eu queria saber isso, é possível definir uma essência de uma obra? Eu acredito em relação a uma adaptação, eu acredito que sim. E eu acho que Brian De Palma acerta muito. O que não acontece com a segunda versão cinematográfica de 2013, né? Que já leva para o contexto contemporâneo, né? Com a internet, com tudo. Então, essa transcrição aí, ela dá uma derrapada boa, eu acho. Já Brian De Palma, não. Brian De Palma, ele mantém assim, as características de tensão. Eu acho que isso também é muito importante, né? Ele consegue perceber e preservar nessa adaptação, que não é uma transcrição, logicamente, ele consegue preservar essa tensão. Essa tensão que você fala que é muito da... Porque, assim, um filme de terror, né, se a gente for pensar um filme de terror, ele vai muito pela lógica dos sons, né, de como vai construindo a imagem, do tempo, né, dessa montagem. Já no livro, essa construção literária, ela passa por outras linguagens, né? Porque uma coisa é você ver essa construção dessa imagem desse tempo, e a outra é o que está nas páginas, que são sentimentos, pensamentos, sensações, né? Isso tudo está narrado de um livro de uma forma muito mais direta. Você percebe essa mudança que você fala que no Brian De Palma ele consegue, e o de 2013 ele não consegue. Seria nesse ponto de passar essa sensação à medida que você vai vendo as páginas? Por exemplo, no livro de Stephen King, né, ele conta essa história a partir de uma narrativa fragmentada. Ele vai buscar relatos, inclusive, de imprensa, né, repercussão de imprensa. Esse texto que você leu, por exemplo, do início, né, ele cria como se fosse uma grande narrativa aos pedaços, fragmentada. Já no filme, a gente tem meio que uma preparação, uma tensão que é alimentada pelo fato de que aquela menina, ela tem dons que a gente vai conhecendo aos poucos, e a gente sente que aquilo ali é uma tensão grande que em algum momento vai explodir de alguma forma. Aquela ali é uma menina que tem poderes paranormais e que está sob forte tensão, forte ataque. Então a gente fica antevendo que momento e de que maneira aquilo ali vai explodir, aquele caldeirão vai explodir. Eu acho que nesse sentido que Brian De Palma conseguiu transformar essa narrativa fragmentada numa narrativa que vai num crescendo de tensão. Porque se a gente pensa, o livro, né, como exatamente quando ele pega muito recortes, tá, ele tem um roteiro muito mais linear, né, uma narrativa muito mais não linear. Ele vai para ali, vai pulando os tempos, enquanto que no filme ele segue mais uma coisa linear. Você acha que isso de alguma forma muda o tom da obra? Não sei se chega a mudar o tom, mas eu acredito que essa opção por uma narrativa linear, ela se dá muito nesse sentido de promover esse crescendo de tensão. Se ela fosse fragmentada, talvez também se fragmentasse esse sentimento que você tem ao assistir. Então acho que foi uma escolha acertada, assim, de fazer uma obra linear, porque dentro dessa obra linear você consegue sentir muito fortemente essa amplificação da tensão a cada momento, a partir das coisas que vão acontecendo, né? E você acha que essa construção dessa linguagem dele dificulta a adaptação ou é independente? Eu acho que é independente, porque eu acredito assim que quando uma pessoa vai adaptar um livro para cinema ou para um audiovisual, seja uma série, você falou de uma série de TV, né, de programa de TV, você tem que ter essa liberdade também, né, de escolhas, né? Pois é uma coisa que os fãs não entendem, né, pensando na lógica do livro e do filme. Porque as pessoas, quando elas vão ver o filme, elas querem sentir as mesmas sensações de um livro, e elas têm que entender que são obras diferentes. Com certeza. A gente pode falar do livro, né, como um clássico do terror fundamental, mas também do filme como um clássico do terror fundamental. Não que elas sejam iguais, entende? Narrativamente falando, mas justamente porque elas são diferentes. Aí já a outra, Kimberly, né? Esqueci o nome dela. Sim, é Kimberly Price. De 2013, que é a mesma diretora daquele Meninos Não Choram, né? E aí ela já, entendeu? Já, assim, ela não consegue alcançar. Também é muito difícil alcançar um Brian De Palma, né? É isso que eu sinto, não sei, é uma sensação que eu tenho quando eu vi o filme. A minha sensação é de que o filme dela é muito mais um remake do filme do Brian De Palma do que uma nova adaptação do livro de Stephen King. Você concorda com isso? Exato, exato.
Mas um remake ruim, né? Aí a gente vai entrar na questão dos remakes. Pra mim, os remakes em geral são ruins, mas enfim. Porque é uma coisa, né? Às vezes é só dar uma nova roupagem pra algo que já funcionava. Eu particularmente acho que raros remakes funcionam, tem justificativa de ser, no sentido de ser uma nova transposição, uma nova proposta, né? Eu penso assim também, mano. Eu acho que se você não tem nada a acrescentar para aquela leitura ali, eu acho que não vale a pena. Exato, é só botar novos atores, uma linguagem mais moderninha, entre aspas, e pra quê, né, exatamente? Eu acho que tem essa busca da função também, não sei. E às vezes, essa linguagem mais moderninha é o que mata mais ainda. E na versão da Kimberly Peirce ainda tem a questão da escolha das atrizes, né, que são duas grandes atrizes, eu gosto, a Juliette Moore, sou fã, e a Chloe Grace Moretz também é uma grande atriz, mas eu acho que não encaixaram, né, tão bem nas personagens, ou pelo menos no imaginário que a gente tinha das personagens, principalmente pela versão de 76. Mas eu acho que também ela tinha um desafio grande aí, porque aquela interpretação do filme de 1976 é irreproduzível. A interpretação difícil de você fazer algo próximo. Não sei se você concorda. É isso, é porque é uma coisa que a gente acaba construindo no imaginário. Porque acho que é uma coisa que refletir um pouco aqui sobre essa frustração ao ver, né, uma obra. Porque quando a gente lê um livro, a gente imagina o livro na nossa cabeça. Quando a gente vê na tela, é uma projeção de uma representação que alguém fez, que pode ser parecida com a sua ou não. Mas quando você já tem aquela representação, você viu uma outra representação, que também não é a sua, fica aí, acho que o choque é ainda maior, né? Verdade, verdade. Você vê, por exemplo, uma adaptação de um livro que eu particularmente adoro, que é Pergunte ao Pó, de John Fante, né? Aí você vai assistir Pergunte ao Pó, a versão cinematográfica, e você sai do cinema completamente frustrado. Porque é isso, é aquela coisa da imaginação, né? Que o Pequeno Príncipe falava, né? Coloca aí dentro da caixa, tá aí o bicho que você queria, né? Tá, então a gente volta um pouquinho para aquela própria lógica da essência, né? De que uma boa adaptação, então, seria tirar essa essência, o que mais marca no livro. Eu nem sei, viu, Amanda, se é assim o que mais marca no livro. Porque, como você mesma disse, essa leitura do livro, ela deixa muito em aberto, né? Aquilo que cada leitor vai pegar para si do livro. E essa essência, ela está muito mais no cerne daquela história. Como eu falei, essa simbologia da história, né? Que em Stephen King, muita gente deprecia o trabalho de Stephen King, mas ele é um cara que consegue, assim como poucos, traduzir a sociedade e metaforizar, né, a sociedade. Tanto é que outras obras dele também já foram adaptadas para o cinema com grande sucesso também, né? Exato, exato. Só que um autor considera literatura menor, seria isso? Isso. Muita gente considera, né? Eu considero literatura muito boa. A própria Agatha Christie, né? Estaria numa escala assim, até mais baixa do que a dele, né? Isso teria a ver com o gênero? Porque, por exemplo, no caso do cinema também tem isso, né? O gênero de horror é sempre visto como algo menor do que o drama, né? Do que as grandes questões existenciais. Tem a ver, sim, com terror, eu acho que tem muito a ver com o gênero literário. A gente vê agora, até mesmo no Prêmio Jabuti, né? Que é o mais tradicional do país, a gente vê ser criada uma categoria específica para o chamado romance de entretenimento. Isso foi, acho que no ano passado, o ano retrasado. E aí você vai ter assim, uma resistência muito grande, as pessoas vão criticar isso, mas o que é romance de entretenimento, entendeu? Eu acho que há um preconceito em relação, tanto no cinema quanto na literatura, né? Mas assim, voltando para a cena, que você já queria dar spoiler no início, a tal cena do baile, em especial a cena do balde, né? Mesmo quem nunca viu o filme ou não conhece, essa cena ficou marcante, né? No imaginário popular de alguns, digamos assim. Todo mundo lembra daquele balde de sangue caindo na cabeça dela e tudo que vai acontecer depois. Inclusive, outras obras, né, fazem algumas referências, até novela faz referências a isso. Chocolate com pimenta. Exatamente, né? Ela sobe como é o mesmo esquema, né? Rainha do baile, aí joga o balde. No caso do chocolate com pimenta, é uma lavagem de porco, não é sangue, né? E aí, que você falasse um pouquinho como é que ela é no livro, né? Em que momento que ela aparece, ela é o clímax também, como é que é a construção dela no livro? É o clímax, né, do livro, é uma cena muito bem construída, como eu te falei, é uma cena muito simbólica, principalmente para esse universo feminino. Nós mulheres, né, lidamos com sangue de uma forma completamente diferente dos homens, né? A gente é acostumada, né, desde a primeira menarca, e a gente sangra, né? Nós somos
Animais que sangram, né? Mensalmente. Então, eu acho que ele pega ali uma simbologia muito forte, conecta esses dois momentos. Da primeira menarca dela, de uma menina que na idade dela já deveria saber o que é isso, mas para ela, ela assim, ela acha que tá morrendo naquele momento, e aí ela vira motivo de piada na escola e tem essa intimidade, esse momento de intimidade exposto. E não por acaso, ele vai conectar, né, com grande habilidade, eu diria, né, um grande recurso, assim, criativo, ele vai conectar essa cena da menarca, quer dizer, a simbologia do sangue, com essa simbologia do sangue de porco também do baile. E entre uma coisa e outra, você vai ter ali a própria consciência dela, de seus poderes, digamos assim, né? Então aquela cena é meio que um detonador, assim, daquela, toda aquela raiva represada, né? Que ela sentia. A cena é muito... No livro ela é bem interessante e no filme ela vai ganhar aqueles contornos, como você mesmo falou, é uma cena inesquecível, né? Assim, eu comparo com aquela cena de Psicose, né? Que também a gente já viu várias e várias reproduções ou citações mesmo de referências em outras obras, né? Assim como Carrie, Psicose, você pode não ter visto o filme, mas essa cena você conhece, você sabe o que se trata, né? Exato. Essas são as grandes cenas, assim, né, que marcaram. E eu acho que ele tem esse saque, entendeu? De ir nesse ponto. Eu até entendo que ele tenha ficado muito inseguro, né? Quando ele escreveu as primeiras páginas desse romance. Porque imagina, ele estava tocando ali no que há de mais delicado e particular e singular, né? Na diferenciação entre um homem e uma mulher, né? Que é totalmente diferente, em certo sentido, do modo como os homens enfrentam o mundo, né? Nós enfrentamos o mundo passando por esse filtro, né? De sermos animais que sangram mensalmente. Animais humanos que sangram mensalmente. E a gente tem essa relação muito forte, né? Com a própria... Com o que há de mais natureza na mulher. Todo mês está você lá sangrando, contato com sangue. Tem gente que desmaia quando vê sangue, não é? Então, eu acho que ele busca essa simbologia e faz essa conexão. É fundamental. Na minha opinião, seria sem sombra de dúvidas, o grande clímax, né? É claro que aí ele vai detonar tudo que acontece depois, né? Que é a violência e tudo mais. O poder dela que acaba um poder não controlado, né? Que ela joga, desencadeia em toda aquela raiva e destrói aquilo tudo. Total. Ela era uma pessoa que não tinha domínio de si, né? Literalmente não tinha. Como eu disse, no caso do filme, a gente vai vendo aquela expectativa, né? Ela se aproximando do palco, mostra o balde, aquela construção, cai, ela toda melada de sangue, o sangue muito forte. Primeiro aquele momento de sofrimento e depois aquele momento de descarga, né? E as pessoas gritando, aquela correria, aqueles planos fechados, né? Com cortes rápidos. Então isso tudo vai criando atenção, fora a música, a gritaria, os sons. Mas na literatura, como é que isso é, né? Essa construção? Porque nada foi o contrário, né? Primeiro vem a literatura, óbvio, depois vem a adaptação. Mas é isso, essa construção desse horror, dessa tensão, desse terror, através de palavras. O Stephen King, ele tem, né, uma maneira de construir as suas narrativas que é bem peculiar, né? Então, o que é que ele faz? Ele busca esses personagens mais comuns e uma característica que ele tem também é que ele não vai trabalhar essas cenas com a explosão que se espera de um autor iniciante, né? Um autor iniciante talvez não conseguisse ter o efeito que ele tem. Ele constrói isso de uma outra forma. Ele vai construir essa narrativa de uma maneira muito mais... que é uma característica do fantástico, né? O que é o fantástico na literatura, né? O fantástico na literatura é justamente você fazer que uma cena absurda soe comum. Então, a maneira dele de construir a cena tem muito a ver com isso, assim. Estava me lembrando de uma outra referência de fantástico que eu acho bem interessante, que é até de um autor baiano, que o cara acorda para beber água e encontra na sala dele um duende, né? E ele começa a conversar com o duende. Tudo aquilo é absurdo. Ou então, aquele autor, que é um autor brasileiro que é super desvalorizado, do fantástico, um conto dele que é maravilhoso, que é a história de um coelho. Murilo Rubião? Murilo Rubião, exatamente. Teleco Coelhinho, de Murilo Rubião. Esse é fantástico, né? Tem também Julio Cortázar, que vai ter também um conto fantástico que é sobre uma pessoa que coloca coelhinhos para fora, né, da boca.
Então, o importante nessa narrativa do fantástico é sempre, ela, embora seja absurda, ela tem que ser narrada de uma forma muito naturalizada para que ela surta o efeito que você quer. É algo tão fantástico, mas ele está ali dentro, se impondo dentro da realidade. E aí, quando eu falo para você que acho que Brian de Palma ele vai pegar essa narrativa e ele vai trabalhar com a essência da narrativa, é porque justamente ele vai conseguir detectar ali, tirar dali essa tensão que, na verdade, embora se insinue no livro também, porque no livro você sabe que ali é imprevisível o que pode acontecer, mas ela já tem uma outra conotação. Então, entre as duas cenas eu vejo essa diferença, né? E Stephen King, ele foi criado nisso, ele se alimenta disso, né? Na verdade, ele nunca se interessou por outro gênero que não fosse o terror e a ficção científica, né? Sim, e como você fala muito bem, ele utiliza-se dessa linguagem para falar de coisas extremamente sérias, atuais e da sociedade. Você destacaria alguma outra grande cena, além dessa verdade, da menarca e do baile? Olha, essa cena que é a cena clássica, mas eu acho que a cena em que as cenas, todas as sequências em que ela tem um confronto com a mãe são sequências também muito interessantes, né? Essa própria construção, né? As cenas em que ela descobre que tem aquele dom que ela não entende o que é também, né? São bem interessantes. E eu estava me lembrando que ele disse que foi a partir justamente de um artigo que ele leu aleatoriamente sobre sinestesia que ele teve a ideia. Eu acho sempre interessante a gente pensar assim, como é que nasce uma ideia, né? Como é que nasce uma ideia de um grande livro, de um grande filme, né? E eu acho interessante, porque essas ideias são pequenos fragmentos de coisas que vão ali inflamando a imaginação, né, do autor. Então, nesse caso, ele falou que ele leu um artigo sobre sinestesia entre jovens, afetava muito jovens, isso ele guardou na cabeça. E depois ele vai lembrar de duas colegas que não eram nem assim amigas, mas eram colegas de escola. E essas colegas ele vai juntar numa personagem só, que é a protagonista do romance. Quando ele fala, por exemplo, de como ele criou Estranha Obsessão, né? Ele vai falar que chegou num posto de gasolina com a mulher dele, parou o carro para abastecer, sentiu vontade no banheiro, ele vai no banheiro. Quando ele chega no banheiro, é um lugar muito deserto, no meio da estrada, e aí ele olha para baixo, ele vê que tem um córrego e depois tem uma floresta, né? E aí na cabeça dele ele pensa, poxa, imagina se alguém me sequestrasse aqui. Minha mulher ia estar lá no carro me esperando, não tem ideia do que aconteceu comigo, ninguém ia me encontrar. Pronto, nasceu a ideia do novo romance. Eu acho interessante isso, né? Sim, com certeza. Qualquer coisa pode ser puxar o fio, né? É um detonador, isso é muito interessante, né? Diz que o artista é meio doido, né? Com certeza. Agora sim, o romance, né, de Carrie, ele foi lançado em 74, não é isso? 74. E o filme foi em 76, ou seja, 2 anos só de diferença. Você acredita que essa adaptação ela ajudou a gerar curiosidade para a leitura do livro? Com certeza. Agora o livro, né? Foi o primeiro livro de Stephen King, né? Que ele conseguiu finalmente publicar. E o livro ele já causa impacto. Outro aspecto importante que eu até falei logo no início foi essa história dele querer inverter os contos de fada, né? Geralmente o baile, aquela coisa do baile, né? A simbologia do baile, a simbologia da juventude, ele vai inverter isso. Então, acho que esse vai ter um impacto muito grande. É o príncipe encantado que vai salvar a mocinha que tá, né, deslocada e, na verdade, que ela finalmente vai ser coroada é o momento do bullying. Ele tinha essa ideia mesmo. E eu acho assim que, claro, uma obra que traz uma visão nova, ela sempre, dependendo, claro, da dimensão que ela tomar, ela sempre vai. Muitas vezes, só tempos depois, você vai saber que aquela obra traz uma visão nova. Às vezes, sim. E é por isso que eu pergunto, porque foi muito recente, era o primeiro romance dele. 2 anos depois já estava nas telas, né? Então é uma coisa muito que muita gente não tem o costume de ler novos romancistas até ele atingir uma certa maturidade, né? Então acho que essa construção da carreira dele pode ter sido uma coisa bem impactante, né? Mas eu acredito, sabe, Amanda, que existe também uma coisa interessante, que é essa questão de você lançar enfoques criativos sobre temas que são considerados, digamos assim, padrão, né? E isso, sim, é uma coisa que pode acontecer de uma maneira rápida como a dele, né? Mas pode acontecer também em alguns anos. Por exemplo, Carla Madeira, escritora, né? Lançou esse livro Tudo é Rio. Hoje ela é uma das autoras, se não a autora que mais vende livro na Companhia das Letras. Com o passar do tempo, as pessoas foram lendo e comentando, e o livro foi se tornando um best-seller.
que é que o livro traz? O livro traz, não vou dar spoiler do livro, né? Mas o livro traz uma situação inusitadíssima, assim, que é uma situação em que não cabe perdão, não caberia teoricamente perdão, mas o perdão é dado, né? Num relacionamento amoroso. Então, assim, eu acho que essa questão, assim, de quando você subverte também, você traz visões novas, isso causa um impacto muito grande. Mas assim, por exemplo, uma pessoa quando ela vê um filme, ela já conheceu a história inteira. E aí vai ler o livro. Essa história se amplia na mente dela ou estraga a história porque você já sabia? É uma coisa que eu fico sempre perguntando. Que eu prefiro sempre ler o livro e depois ver alguma obra do que o contrário. Eu também. Eu acho que você vê o filme muitas vezes mata um pouco o livro. Sendo que eu acho que romance, o bom romance mesmo, é aquele que eu posso te contar todinho. E assim, não é um spoiler, entendeu? Não, mas o que eu falo não é questão do spoiler, é da fruição mesmo. Você tá ali aproveitando aquela narrativa e se desenvolvendo com ela, né? E aí quando você já vê ela meio que pronta no livro, a sua imaginação, a sua visão, você acaba vendo o que você tá lendo e lembrando das imagens, entende? Uma coisa assim. Isso vai depender muito, assim, entendeu? Do impacto também que aquela adaptação teve, né? Quer dizer, muitas vezes você lê o livro e você diz, meu Deus, o livro é infinitamente melhor. O bom romance não é nem tanto o enredo, é o modo como o enredo se desenvolve, né? Eu fico imaginando, assim, por exemplo, grandes clássicos em outras mãos, né? Assim, um tema como Ana Karenina, né? Para a gente falar logo de um clássico, né? Na mão de um escritor não habilidoso, né? Ou um escritor ruim mesmo. Se for pensar no tema exato, você diz, esse tema é uma besteira, mas aquele tema que torna genial por conta da escrita. Então, essa fruição também, essa fruição da escrita em si, né? Da construção dos parágrafos, da construção da trama. E se a gente for reduzir os grandes romances a uma única frase, né? A gente vai ver que tem uma diferença grande entre eu escrever um romance e, sei lá, John Fante escrever um romance, entendeu? Mesmo que seja o mesmo tema, né? E já tem algum livro que foi o contrário, que você achou o filme melhor? Você sabe que outro dia me perguntaram isso, eu não me recordo de ter ainda assistido um filme que eu dissesse, poxa, esse filme é genial, melhor do que o livro. Nunca me aconteceu isso. Eu já assisti alguns, mas nunca me aconteceu. Assim, sempre eu costumo achar sempre os livros melhores do que as adaptações, né? Dizem que O Poderoso Chefão, o filme é muito melhor que o livro. Eu nunca li o livro, mas eu já vi. Eu também nunca li. No caso desse filme que a gente está abordando e desse livro, tá aí um bom desafio, viu? Eu acho que o filme consegue ser tão bom quanto o livro. Talvez até um pouco melhor. São dois clássicos, né? Como você falou, você definiu o livro como um clássico da literatura, e ele realmente é um clássico do cinema, clássico do cinema, não só do cinema de horror, mas do cinema em geral. Você balança quando você vai assistir e lê o livro. Maravilha, maravilha. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Infelizmente. Como vocês podem ver, adaptar é mais do que transpor para outro meio. É repensar uma história para uma nova linguagem. Eu queria agradecer muito a jornalista e escritora Kátia Borges pela conversa de hoje. Tem algum comentário final, Kátia, para os nossos ouvintes? Eu acho que é como você falou, eu acho que tem que ter coragem para fazer uma adaptação. Ou então você vai fazer uma obra rasa. Se você quiser realmente fazer uma adaptação, você tem que realmente ter coragem. Coragem diante do que está escrito ali, entendeu? De pensar o seu olhar e fazer uma nova interpretação ou uma interpretação ampliada daquela ali. Eu acho que isso é fundamental numa adaptação. E fiquem ligados no podcast No Cinema, um podcast do Cine Pocacute produzido em parceria com a Súbito. Vamos ainda analisar a história através dos filmes, conversar com diretores de cinema brasileiros e falar sobre personagens por aqui. Assine o No Cinema, ative as notificações e acompanhe a gente no Instagram, @cinepocacult ou no site cinepocacult.com.br. Até a próxima!